tá legal? Para vocês poderem acompanhar. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender, precisamos colocar em nossa mente é que o discípulo não nasce feito, ele se forma. Ninguém acorda de manhã e diz, bom, agora eu sou um discípulo de Cristo. Veja, o Senhor não somente nos confiou a missão de fazer discípulos, como também nos ensinou a maneira certa de como nós vamos fazer esses discípulos. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque se você quiser falar comigo, fique muito à vontade, tá? É só mandar uma mensagem aqui. Não estão conseguindo entrar pelo link. Bom, deixa eu mandar de novo o link aqui, peraí. Só um minutinho, que agora eu vou mandar aqui para um outro caminho. Vou mandar direto lá no grupo, tá? No grupo da igreja. Então, esperem só um minutinho, está carregando aqui o sistema. Como eu falei, hoje deu esse atrapalho todo, não consegui parar para dar uma olhada no sistema, mas é bom saber que vocês estão aí. É ruim ficar falando sozinho, né? Vocês não podem falar. No Zoom fica mais fácil, só que às vezes no Zoom as pessoas deixam aberto ali. Opa, aqui, ó. Agora sim. Ok. Bom, mandei de novo aqui o link. Então, se vocês quiserem... Tá. Vê aí alguém se consegue entrar pelo link. Eu, claro, como eu estou direto aqui, não entro direto no link, mas vejam aí se vocês conseguem. Nós estamos com 11 pessoas aqui, talvez chegue mais alguém, não é? Ok. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula, então? O tema de hoje é... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como se forma um discípulo. Quero dizer para vocês que eu estou numa expectativa muito grande com a nossa igreja, com o nosso programa de discipulado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai dar muito certo, até porque, como eu já falei para vocês, já fiz isso em outros lugares e deu muito certo mesmo, tá legal? Então, se nós colocarmos em prática aquilo que vai ser ensinado aqui, sem dúvida alguma vamos ter muito sucesso no nosso programa do discipulado. Tá, só uma última pausa aqui. Quem conseguiu entrar pelo link aí, fala alguma coisa aí, pode colocar só sim ou consegui, só para eu saber que deu certo o link. Tá bom? Eu sei que tem um delayzinho, né, um tempinho para vocês conseguirem responder, mas seria muito bom se vocês me dessem esse retorno. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar a respeito de como se forma um discípulo. Bom, a primeira coisa é que o Senhor não somente nos confiou a missão de fazer discípulos, mas Ele também nos ensinou como nós poderíamos fazer isso, como nós poderíamos fazer esses discípulos. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, claro que a imagem está invertida aqui para vocês, né? Mas o nome do livro é Todos Envolvidos na Missão, e o autor é o pastor Alejandro Bulhon. Olha só que citação interessante ele fala para nós. Está na página 40. E a citação diz assim, olha... As dificuldades aparecem quando nos esquecemos das instruções divinas e tratamos de criar nossos métodos humanos revolucionários para batizar todo mundo, crendo que fazer discípulos é aumentar o número de membros. Lembrando, está no livro Todos Envolvidos pela Missão, ou Na Missão, do pastor Alejandro Bulhon. Quando ele diz assim que as dificuldades vão aparecer quando nós pensamos que a ordem de Cristo é ir e batizar, simplesmente, ou ir e fazer membros de igreja. Mas a ordem de Cristo não foi essa. A ordem foi, vão e façam discípulos. E é isso que nós estamos tentando aprender, ou quem sabe trazer de volta, né? Bom, eu tenho aqui um texto que eu gostaria que vocês lessem comigo. Como eu falei hoje, não está dando para projetar para vocês, mas você pode pegar aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, e nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 20, versos 21 e 22. O texto diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Vejam que o texto aqui em João está dizendo que Jesus ele está dando claramente uma ordem para nós. Quando ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Portanto, vão e façam esse trabalho de
de levar o evangelho, de levar a mensagem a outras pessoas. E no final do texto diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, ou seja, dando a eles essa capacitação, a fim de que eles pudessem fazer o trabalho de Deus, para o trabalho de Cristo, como ele gostaria que fosse feito. Então, nós devemos seguir os métodos de Cristo, nós devemos usar as ferramentas que Cristo nos coloca à nossa disposição, a fim de que nós possamos alcançar os objetivos estabelecidos por ele. Bom, então, o que de fato o mestre ensinou? No livro de João, capítulo 1, verso 14, lemos assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele termina dizendo, cheio de graça e de verdade. Bom, o que esse texto ensina para nós? Ele está dizendo que Jesus habitou entre eles. Em outras palavras, podemos dizer que, a fim de salvar e a fim de fazer discípulos, Jesus não ficou lá do céu dando ordens, mas ele veio e habitou entre os homens. Ele esteve com os homens. Então, nós podemos tirar aqui, nessa primeira lição, aliás, é a segunda. Primeiro, Jesus ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos. Agora ele está dizendo que Jesus habitou entre eles. Em outras palavras, devemos buscar os pecadores onde eles se encontram, e isso faz parte da missão. Uma coisa que tem talvez atrapalhado a igreja é que nós estamos esperando que as pessoas venham, quando na verdade a ordem de Cristo é, portanto, vão até eles, misturem-se com eles, façam discípulos deles, onde quer que eles estejam. Uma outra dica muito importante que encontramos em João, capítulo 13, verso 35, quando diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós vimos isso um pouquinho no sábado, ali na igreja do Coração de Jesus, quando nós aprendemos que um verdadeiro discípulo ama as pessoas. Jesus diz para a gente lá em João, capítulo 15, verso 17, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Eu não tenho como discipular uma pessoa se eu não estou disposto a amá-la, se eu não estou disposto a andar uma segunda milha. Vejam, nós, às vezes, levamos uma doutrina seca, desprovida de amor, crendo que a missão que Jesus nos deu é convencer as pessoas de que elas estão erradas. Isso não é verdade. Essa não foi a missão. Jesus não quis Jesus não quis convencer as pessoas, Jesus quis transformar aquelas pessoas. Portanto, não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento cognitivo, mas Jesus estava falando de relacionamento, de se envolver com as pessoas. Bom, então, como se forma um discípulo? Como é que Jesus fazia? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, olhando para esse exemplo de Cristo, Jesus não estava apenas querendo transformar as pessoas usando argumentos ou lições. O que Jesus fazia? Ele estava disposto a conquistar a amizade dessas pessoas, a confiança dessas pessoas. O que nós vemos no método que nós usamos hoje é o seguinte: nós queremos falar de coisas que nós achamos que são mais interessantes. Ou seja, nós normalmente não nos preocupamos muito, né, ou talvez nada, com as necessidades das pessoas, como eu falei com vocês no nosso último encontro. Então, nós falamos sobre doutrinas, nós falamos sobre a besta do Apocalipse, nós falamos sobre carne de porco, nós falamos sobre a guarda do sábado, mas nós, às vezes, não falamos do amor de Cristo, sobre a salvação de Cristo. Nós passamos muito rapidamente por esses temas, e não deveria ser assim. Para fazermos discípulos, nós precisamos conquistar as pessoas, ganhar a confiança das pessoas. E como nós podemos fazer isso? É usar a isca certa. Em outras palavras, nós precisamos falar sobre o que é de fato de interesse para aquelas pessoas. Eu gosto sempre de dar aquela dica, né? Você pode se aproximar de alguém porque ele gosta de futebol, ou porque gosta de cozinhar, ou porque gosta de mecânica, ou gosta de terras, ou gosta de pescaria, seja qual for. Vejam, nós normalmente nos aproximamos de pessoas que têm coisas em comum conosco. Nós não nos associamos com pessoas que são diferentes ou que não gostam das coisas que nós gostamos. Com isso, então, eu preciso descobrir quais são os interesses daquela pessoa e me aproximar dela. Mas veja, a ideia não é enganar a pessoa, não é isso. É nós passarmos a amar essa pessoa do jeito que ela é, com as coisas que ela gosta. Então, se a pessoa gosta de comer, né? Então, gosta de juntar o pessoal para comer, então esteja com ele, convide ele para sua casa, esteja na casa dele.
Antes de nós apresentarmos doutrinas, nós precisamos amar as pessoas, precisamos nos aproximar das pessoas. Então, eu posso falar sobre trabalho, sobre estudos, sobre família, etc., como já falei para vocês. Um outro ponto importante, que, aliás, que eu quero enfatizar com vocês é fazermos amizade com as pessoas. Ninguém segue desconhecidos. Então, eu posso fazer aí um programa com vocês na igreja, e vocês convidam os amigos e dizem, olha, o nosso pastor estará aqui, ele mora em outra cidade, e ele vai apresentar temas para nós, mas isso não fará de mim amigo dessas pessoas, portanto, elas não se tornarão minhas discípulas. As pessoas são discipuladas por amigos, aqueles que têm coisas em comum com elas, que demonstram interesse por elas. Então, gravem bem essa lição. Pessoas não seguem desconhecidos, e isso leva tempo, né? Conquistar a amizade das pessoas. É bom lembrar, então, que elas sempre vão seguir amigos. Outra coisa importante é seguirmos o método de Cristo. Vejam que Jesus estava sempre disposto a alcançar as pessoas aonde elas estavam. Vamos pensar aqui em alguns exemplos rapidamente. Jesus foi até o tanque de Betesda, porque ali ele sabia que encontraria pessoas necessitadas. Mas Jesus também foi ao encontro da mulher adúltera. Jesus sabia que ela seria levada para ali, o que ela precisava era de perdão. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus andando ali pela estrada, né, e ele encontra um cego, que é chamado de cego de Jericó. Jesus sabia que encontraria aquelas pessoas, e cada uma delas tinha necessidades diferentes. Às vezes, nós apenas convidamos as pessoas para irem à igreja, para assistir um programa, e não existe nada de errado nisso. Mas isso não é discipulado, nós apenas estamos convidando as pessoas para assistir um programa. Tá legal? Então, o discipulado é baseado na amizade, em descobrirmos quais são os interesses, as necessidades dessas pessoas. Bom, outra coisa muito importante, quando nós pensamos no método de Cristo, é nós precisamos conquistar a confiança dessas pessoas. Eu sei que vocês já colocaram nomes naqueles envelopes no último final de semana, e eu fiz isso não só com vocês, com outra igreja também. Também com os irmãos lá do Palmito. Então, eu já tenho ali os nomes das pessoas que vocês me deram, as quais vocês desejam discipular. E se eventualmente estou falando para alguém que não esteve conosco nesses encontros, uma dica muito importante, olha, nós devemos escolher para discipular alguém que, de preferência, nós já tenhamos amizade, tá legal? Normalmente, nós erramos na estratégia porque nós queremos chegar direto com a ideia de, olha, eu vou ensinar para você, ou então eu vou tirar você do erro. Às vezes a pessoa faz parte de uma outra igreja, ela tem suas próprias crenças. Não era assim que Jesus trabalhava, nós vamos seguir os métodos de Cristo, tá legal? Outra coisa muito importante, à medida em que nós vamos crescendo nessa caminhada junto com as pessoas no discipulado, nós precisamos desafiá-las a fazerem outros discípulos. Eu tenho uma discípula aqui na igreja do Maracanã e eu estou fazendo exatamente assim com ela. Nós temos os nossos encontros regulares de discipulado todas as semanas, mas nós já estamos começando a discipular outra pessoa. Porque o discipulado ele vai funcionar exatamente dessa maneira. Então, se nós criarmos não uma data de discipulado, mas nós criarmos uma cultura de discipulado, à medida em que nós vamos fazendo o discípulo, vamos ajudar esse discípulo que nós estamos trazendo a fazer um outro discípulo, seja ele uma criança, seja um jovem, um juvenil, um adolescente, um adulto, um idoso, nós precisamos ensinar essas pessoas a fazerem os seus discípulos, a irem atrás dos seus discípulos. Bom, eu falei aqui por uns 20 minutos, mas eu queria dar a você agora a oportunidade de escrever aqui talvez uma pergunta que você tenha sobre discipulado, e quem sabe já me dizer se você já tem alguém, né, ou, de repente aquela pessoa a qual você escreveu, né, o nome de quem você colocou ali naquele dia, mas de repente você tem alguma pergunta e esse é o momento certo de você fazer essa pergunta aqui para mim. Tá legal? Você pode escrever aí a sua pergunta, ou pode... Não, acho que é a única maneira que tem, né? Não dá para gravar. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui antes de eu apresentar o restante do material para vocês. Alguém consegue ouvir aí? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite, escreva, mande para mim. Eu sei que vocês gostam de ficar bem caladinhos, né? E hoje é o dia certo para isso, né? Não dá para falar, você está mais perto. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto vocês vão
vão... Eu espero, né, que vocês possam colocar aí as suas perguntas. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Eu quero aproveitar e falar sobre alguns planos com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ninguém? Poxa vida. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, olha, quando ninguém tem pergunta, ou é porque ninguém entendeu nada, ou porque todo mundo entendeu tudo. Qual é a situação de vocês? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Deixa eu ver. Eu ainda tenho alguns minutos para a gente conversar aqui sobre discipulado. Muito bem. Ok. E aí? Vocês não escrevem, né? Tá funcionando o chat aí? Alguém consegue escrever alguma coisa? Parece que vocês não estão conseguindo escrever. Ou, se não tem dúvida, escreva aí, ó, não tenho dúvida, só para eu saber que está funcionando o chat, porque ele ficou parado muito tempo aí. Podem mandar alguma coisa para mim? Olá, irmão João de Deus, seja bem-vindo. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, ninguém tem pergunta, então eu vou continuar apresentando o tema aqui para vocês, tá? Ok. Peraí, só um minutinho. Agora vai. Muito bem. Ninguém tem perguntas, então vou continuar com vocês. Nós falamos até agora, falei para vocês até agora sobre como nós podemos fazer um discípulo. Lembrando, nós escolhemos alguém, nos aproximamos dessa pessoa, descobrimos suas necessidades, e é muito, muito importante que vocês passem para mim essas necessidades, porque eu vou, daqui a alguns poucos dias, eu vou dizer para vocês, olha, está na hora de fazer o primeiro contato com essa pessoa, nós vamos preparar em cada igreja... Vamos preparar ali um programa especial para essas pessoas, a fim de que elas venham, se sintam bem, mas o discipulado ele acontece ele e você com essa pessoa, por isso que eu preciso preparar você, tá legal? Quero falar um pouquinho aqui, talvez até para a gente desmistificar algumas coisinhas sobre o discipulado e batismo. Algumas pessoas, como a gente fica com aquela coisa na nossa cabeça, né, de muitos anos. Então, eu quero ajudar vocês, baseado em material, obviamente, né? Para a gente poder fazer essa conexão do batismo com o discipulado. Veja, o preparo de alguém para o batismo e para se tornar membro da igreja adventista precisa estar em harmonia com o chamado de Cristo. E o chamado inicial é para que a pessoa se torne um discípulo. E aí, depois que ele se torna um discípulo, ele vai ser batizado. Lembre, então, nós tivemos na igreja até alguns poucos anos atrás, um material de discipulado, até separei aqui procurei aqui para mostrar para vocês e acabei não encontrando. Então, a pessoa era batizada e depois era colocada numa classe que era chamada de discipulado. Só que, claro, existe discipulado pós-batismo, obviamente, mas se a gente não faz discipulado antes do batismo, então a gente não está seguindo exatamente aquilo que Cristo ordenou, pelo menos não da maneira como esse livro aqui, olha, Discípulos Modernos, do Russell Boyer, o material que eu vou apresentar para vocês agora é baseado nesse livro. Ele diz assim: a tragédia que o Adventismo enfrenta agora é que muitos dentro da igreja não vivem um estilo de vida de total comprometimento com Cristo. Então, nós temos pessoas que vão à igreja para assistir, algumas pessoas que nem vão à igreja, as pessoas começam a se afastar dos caminhos de Cristo, da doutrina que foi apresentada, da palavra de Deus, e essas pessoas, obviamente, não vão fazer discípulos, porque elas não são discípulos. E então, o autor, o pastor Russell Boyer, nesse livro aqui, na página 99, aliás, eu vou enviar esse livro aqui para vocês, tá? Que estão aqui, se vocês quiserem, é só mandar ali uma mensagenzinha, eu quero, no meu WhatsApp, que eu sei que você vai querer, não vou ficar mandando para todo mundo, que às vezes a pessoa não quer, tá? Mas ele diz aqui nesse livro o seguinte, olha, se quisermos igrejas revolucionárias, produtoras de discípulos e não apenas de membros,
Precisamos começar com o grupo mais fácil de ser transformado em discípulos. Eu falei isso no sábado lá em Coração de Jesus. Ele disse que esse grupo mais fácil de ser transformado em discípulo são os novos conversos. Olha só. Por quê? Porque aqueles que já estão há mais tempo têm aquela ideia do eu vou lá, vou dar o estudo bíblico, vou batizar, e claro, a ideia não é dar estudo bíblico, batizar e abandonar, mas isso é o que acontece. Então, dentro do discipulado, a gente consegue evitar isso, mas vejam, eu não quero que ninguém pense com isso, olha, o pastor Gilson não está preocupado, que pessoas venham para a igreja sendo batizadas. Não, não é nada disso. A questão aqui é que, dentro da ideia do discipulado, nós possamos ter pessoas que vão continuar esse processo, para que a igreja se torne uma igreja discipuladora. E aí o autor, pastor Russell Boro, ele diz assim, discipulado implica um processo de gestação. Qualquer pessoa pode experimentar um rápido crescimento espiritual, mas discipulado implica ensinamento básico da Bíblia, como preparo para o batismo. Então, aqui nós temos aquela questão do estudo bíblico dentro do processo de discipulado. Aí você pode perguntar assim, já que vocês não querem fazer perguntas, eu vou perguntar e eu vou responder, tá legal? Vocês podem perguntar assim, ué, pastor, mas o ensino não vem depois? Vejam, como eu expliquei, eu acho que eu falei nessas duas igrejas, que quando nós lemos o texto na língua original, ele não está assim, primeiro vão, depois façam discípulos, e depois batizem, depois ensinem. Não. O texto está dizendo assim, olha, enquanto vocês estiverem indo, vão fazendo discípulos, e enquanto estiverem indo fazendo discípulos, vão batizando, enquanto estiverem indo fazendo discípulo, batizando, vão ensinando, ou seja, é um processo contínuo, ele não é fragmentado em sessões ou sequência, não, ele acontece o tempo todo. Então, quando uma igreja está vivendo o discipulado, não existe uma época para o evangelismo, para a missão. Essa igreja vive em evangelismo, vive em missão. Por quê? Porque ela está o tempo todo fazendo novos discípulos para Cristo. Eu já falei algumas vezes para vocês que uma igreja que entra no processo de discipulado, ela não tem uma data para batismo. Ela tem batismos, acontece o tempo todo. E como eu já falei, já vivi experiências em outros distritos, quando as igrejas entendiam o processo de discipulado, e nós tínhamos batismos o tempo todo, todos os meses. Às vezes, eu tinha batismo 3 semanas seguidas, às vezes na mesma igreja, de pessoas que iam sendo tocadas e decidiam, e essas decisões não eram movidas por emoção apenas, mas eram movidas por uma entrega, pelo fato de já estarem envolvidas com o processo do discipulado, o processo de evangelização, como quiserem. Então, tão logo alguém demonstra disposição para aceitar a soberania de Cristo em sua vida, ela deve ser batizada. Então, ela diz, olha, eu quero seguir a Cristo, eu quero fazer a vontade de Deus, e agora é a hora dessa pessoa ser batizada. E lembrando que, ao ser batizada, ela já está fazendo um outro discípulo para Cristo. Tá legal? No livro A Ciência do Bom Viver, a senhora White diz assim, o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há 2000 anos, que é a revelação de Cristo. Preste bem atenção. Ela diz que o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário já há 2000 anos, que é a revelação de Cristo. Então, hoje as pessoas olham para igrejas como um lugar onde podem ganhar dinheiro, ou onde pode perder dinheiro, onde as pessoas enganam umas às outras. E dentro do processo discipulado apresentado por Jesus, nós temos que revelar a pessoa de Cristo, mostrar o que Cristo tem feito na minha vida e na minha família. E ela continua dizendo assim, é preciso uma grande obra de reforma e é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar, ou seja, pode acontecer apenas mediante a graça de Cristo. Essa obra de restauração física, mental e espiritual vai acontecer na vida da pessoa. Então, se eu tiro Cristo e a sua obra dentro do processo discipulado, eu estou apenas tentando convencer as pessoas de uma doutrina, e esse não é o propósito do discipulado, aliás, essa não foi a ordem de Cristo. Mas à medida em que a pessoa está sendo discipulada, ela vai agora incorporar esse conhecimento prático em sua vida, e ela vai ver como isso vai fazer diferença na vida dela. Tá legal? E ela continua dizendo, lembrando, o livro A Ciência do Bom Viver, ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo terão um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Unicamente os métodos de Cristo. E aí a Sra. White diz assim, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. E o que ele fazia?
Ela diz assim: manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes, ou seja, atendia às suas necessidades e ganhava a sua confiança. E no final ele dizia: segue-me. Vejam, Jesus se aproximava deles, ganhava a simpatia deles, atendia a necessidade deles. E aí, a última parte dessa citação, eu estou lendo o livro A Ciência do Bom Viver, páginas 143 e 144. Ela diz assim: é necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal, íntimo contato com o povo. Então, ela não está falando apenas de ir à casa de alguém, ela também fala sobre isso, mas aqui dentro desse contexto, ela diz que são relações mais íntimas, ou seja, mais próximas, pessoas das quais nós somos amigas. E ela diz assim: se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais tempo fosse dedicado ao serviço pessoal, maior seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, os doentes devem ser cuidados, os aflitos, os que sofrem perdas devem ser confortados, os ignorantes devem ser instruídos e os inexperientes devem ser ensinados e aconselhados. E aí ela termina dizendo assim: cumpre-nos chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram, aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, essa obra jamais ficará sem frutos. Permitam-me ler de novo esse finalzinho aqui, olha. Aliado ao poder de persuasão, poder da oração e o poder do amor de Deus, essa obra sempre trará resultados. Então, nós necessitamos desesperadamente trazer para a igreja indivíduos que realmente sejam discípulos. E precisamos ensiná-los a evangelizar de acordo com o método de Cristo, segundo foi descrito por Ellen White, ou seja, no discipulado. Fazer com que as pessoas se aproximem dos amigos, ganhar a simpatia deles e atender essa necessidade e dizer: segue-me. Lembrando que a ordem de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, foi: ide e fazei discípulos. E talvez você possa estar pensando assim: pastor, mas por que nós o tempo todo nos preocupamos em dar apenas os estudos bíblicos? Eu quero fazer aqui uma defesa, que é o seguinte, queridos: muitas pessoas dentro do processo de estudo bíblico também já estão fazendo discipulado, mesmo que não tenham uma consciência muito clara disso, mas existe sim uma porção, uma parcela de discipulado nesse processo. Só que dentro dessa ideia que nós estamos trazendo para vocês aqui, baseado nesses teólogos, inclusive adventistas, é que nós vamos fazer isso de maneira mais intencional. Tá legal? Bom, nós estamos caminhando já para o final aqui da nossa apresentação, mas eu quero ainda citar algumas coisas que o pastor Russell Burrow diz. Ele diz assim, olha: os problemas sociais básicos da sociedade não podem ser resolvidos copiando grupos de autoajuda, mas esses problemas serão resolvidos quando nós apresentamos às pessoas a verdadeira resposta aos problemas da sociedade atual, que é Cristo. Então, nós podemos fazer grupo de autoajuda, eles têm o seu papel, mas o autor está dizendo que a maneira que vai ajudar, o que de fato vai solucionar o problema, é nós apresentarmos Cristo para essas pessoas como a grande solução. Depois que nós alcançamos as pessoas através das suas necessidades básicas, o discipulador deve gastar agora mais tempo em relacionamento pessoal com elas do que pregando para elas. Eu quero aproveitar essa fala aqui e lembrar a vocês uma coisa, aliás, contar para vocês. Muitas vezes, no meu programa de discipulado, eu tenho encontros com as pessoas quando eu não estudo nada da Bíblia com elas. Eu converso, nós falamos sobre problemas, nós buscamos na oração solução, através da nossa conversa, porque eu quero que a pessoa entenda que eu estou ali não apenas para trazê-la comigo, para ela se tornar um discípulo, mas fazer com que ela entenda que eu estou ali para ajudá-la. Está bem? Bom, então, com isso em mente, no livro Creio no Crescimento da Igreja, o autor Ed Gibbs, na página 130, ele diz assim: temos planejado compartilhar o evangelho e negligenciamos o essencial. E ele diz que o essencial é o poder do Espírito Santo para convencer, converter, que é concedida em resposta às orações do povo de Deus. Ao estudarmos casos de igreja em crescimento, observamos que o fator recorrente é que todas elas são igrejas que oram. Olha só que interessante.
igrejas que oram, se nós estivermos dispostos a gastar mais tempo em oração. Uma pausa aqui, algo que eu já falei algumas vezes. Bom, nós temos o culto evangelístico, nós temos o culto de adoração, o culto de adoração sábado de manhã, o culto de evangelismo de domingo à noite e o culto de oração na quarta-feira. Nós temos o culto que menos comparecem pessoas, é o culto de oração. Bom, talvez em alguns lugares seja a questão do tempo, né? O dia é ruim, alguns trabalham, moram muito longe, fica difícil pegar a condução, mas e se nós fizermos o culto de oração em um outro momento? Será que as pessoas vão? Talvez não, porque nós falamos da oração, mas nós não temos muita intimidade com a oração. Nós entendemos que a oração deve ser usada para resolver problemas, mas dificilmente nós fazemos uso da oração para pedir o poder de Deus, a fim de que, ao irmos às pessoas, levar a mensagem, elas já tenham sido tocadas pelo Espírito Santo. Essa não é uma cultura nossa. Então, vejam, apresentar a verdade separado do discipulado acaba resultando muitas vezes em legalismo, é o que diz o autor. Vou repetir para vocês. Apresentar a verdade separado do discipulado muitas vezes leva a pessoa ao legalismo. Em outras palavras, eu preciso entender que as minhas atitudes, todas elas devem estar baseadas única e simplesmente na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por que eu guardo o sábado? Bom, porque a palavra de Deus diz assim. Por que eu não adultero? Porque a palavra de Deus diz assim, etc, etc. Bom, o pastor Russell Burrow, ele diz assim: a igreja que é fiel à grande comissão e às 3 mensagens angélicas também está envolvida nas seguintes atividades. Ele diz que esta igreja tentará alcançar pessoas em vários grupos culturais e, para isso, vai precisar mudar a sua abordagem. Você concorda com ele? Eu tenho visto isso acontecer o tempo todo. De fato, quando uma igreja quer alcançar um outro grupo que tem um comportamento diferente, veja, a igreja não vai ceder em sua doutrina, em seus princípios, mas ela precisa estar disposta a fazer algumas alterações. E deixa eu colocar aqui exemplos para vocês que não fiquem em dúvida. Vejam só. Vocês já perceberam que o nosso programa de escola sabatina, ele não é voltado, embora nós chamemos de escola, ele não é voltado para o ensino, por exemplo, deveria ser. Ele também não é voltado para os nossos amigos visitantes, porque nós normalmente não temos uma classe voltada ou direcionada para os visitantes, mas com a mesma cara de escola sabatina. E eu não estou falando de classe bíblica, não. Eu estou falando de uma classe de escola sabatina que tenha como objetivo atender as necessidades dos amigos que nos visitam. Talvez usando estratégias diferentes, abordagens diferentes, usar estratégias pedagógicas distintas também para alcançar essas pessoas. Tem igreja que, se nós invertermos o culto com a escola sabatina, já dá um problema, e tem gente que vai reclamar e começa a falar mal do ancião, do secretário, do tesoureiro, do pastor, porque não está disposto a mudar. Não, a gente sempre fez assim. Bom, queridos, uma igreja que está disposta a trabalhar com discipulado, ela precisa ter a mente aberta que, se eu quero alcançar grupos que têm alguns costumes, e esses costumes não ferem a palavra de Deus, eu estou falando de ir a baile, o carnaval, não é nada disso, eu estou falando de repente nós vamos receber pessoas que vêm de uma denominação que gostam bastante de cantar. Vamos aumentar, quem sabe, um pouquinho o louvor na nossa igreja. Algum outro grupo que vem de uma vida de oração, eles têm ali um projeto de oração, a gente pode gastar mais tempo em oração, e é exatamente disso que o pastor Russell Burrow diz. Ele diz ainda que essa igreja terá como prioridade fazer discípulos. Essa prioridade será vista no orçamento, no tempo do pastor, no tempo dos membros, na dedicação que nós temos, nos planos que nós estabelecemos. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, mas eu queria falar ainda um pouquinho sobre essas características da igreja que está disposta a viver o discipulado. E o pastor Russell diz assim: a igreja que for sincera quanto ao cumprimento da grande comissão, lembrando, e de fazer discípulos de todas as nações, ele diz, também terá como prioridade implantar novas igrejas. Está vendo? Então, a igreja não pode ficar alimentando a si mesma.
Não pode ficar, eu vou fazer o programa aqui e tá bom. Não, essa igreja ela vai ter como prioridade abrir novas igrejas, onde os discípulos estão, onde as pessoas estão para serem alcançadas. Ele diz ainda que essas igrejas não mais insistirão num pastorado remunerado para realizar seu ministério caridoso. Elas terão retornado ao modelo do Novo Testamento de cuidado mútuo dos membros, em vez de depender de uma pessoa para isso. Porque no modelo que nós temos hoje, o pastor é aquele que tem que visitar, aquele que tem que aconselhar, acompanhar, dar o estudo. Basicamente, o pastor tem que fazer todas as atividades. Isso não significa que o pastor não tenha ajuda, não é isso. Mas se nós tivermos mais pessoas que têm esse espírito de discipulado e vão discipular outras pessoas, elas vão se tornar, inevitavelmente, mais dependentes. Bom, a última parte que quero falar para vocês é que a igreja está viva. Ela jamais deve se afastar da sua teologia de missão. Se ela quiser continuar sendo uma igreja viva, deve sempre lembrar-se de que está no ramo de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Nada que consuma seu tempo e desvie sua atenção da missão deve ser permitido. E, por último, o autor diz assim: a brevidade da volta de Jesus chama a igreja à fidelidade nesta hora final. E quando nós falamos de fidelidade, normalmente pensamos em dízimos e ofertas. Não é assim? É assim que a gente pensa. Bom, fidelidade, dízimos e ofertas. Mas é bom lembrar que fidelidade também é ir e fazer discípulos. O meu sonho é termos um distrito voltado para o discipulado. Imagine vocês, eu tenho falado isso com regularidade. Se nós tivermos 100 pessoas envolvidas com discipulado em 2023, esse ano, exatamente, nós podemos fazer 100 discípulos, 100 novos discípulos. No ano que vem, nós podemos ser 200 discipuladores para fazer 200 discípulos. Então, vejam que o plano que Cristo estabeleceu ao invés de você dar estudos bíblicos para um monte de pessoas, você pode fazer com que outras pessoas também se tornem discipuladores, e essas pessoas, esse monte aqui continuará sendo atendido, só que agora você vai compartilhar isso. Uma coisa assim, para a gente encerrar, quero falar para vocês aqui, irmãos, olha só, quando Jesus diz assim, portanto, ide fazer discípulos, ele estava falando isso para quem? Está falando para todos nós. Não é para um grupo pequeno, não é para algumas pessoas, para o pastor, o diretor, o ancião da igreja, o líder do ministério pessoal, ou o líder do Ministério da Mulher, ou qualquer outro ministério. Não, Jesus estava falando isso para todos. É bem verdade que poucos vieram para a igreja através do discipulado, mas nós podemos mudar essa realidade. Está bem? Bom, nós teremos o nosso encontro na sexta-feira. Quinta-feira estarei com os irmãos do São Geraldo 2, na quinta-feira estarei de novo lá com os irmãos do Palmito, e tem um irmão aqui do Major que estará comigo também, ele quer viver essa experiência de subir comigo ali, nós vamos caminhando, e na terça-feira que vem nós estaremos de novo aqui para nós darmos continuidade também nessas aulas paralelas aqui para o discipulado. Inicialmente as aulas eram para os irmãos do Coração de Jesus, mas todos podem participar, tá legal? As igrejas que estão aqui em Montes Claros, eu também estarei fazendo a palestra, o treinamento com os irmãos ali, e a nossa ideia é que nós tenhamos um bom número de discipuladores ainda este ano. Bom, que Deus abençoe vocês, quero orar para nós encerrarmos, pedir a vocês que, como estiverem, fechem os olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui estudando um pouquinho sobre discipulado. Nós esperamos que todo o conteúdo que for apresentado, a parte prática que começará dentro de poucos dias, possa trazer um revigoramento espiritual, possa trazer um comprometimento com a ordem de Cristo, com a grande comissão, e como resultado também nós queremos ver pessoas sendo tiradas das trevas e levadas para a sua maravilhosa luz. Usa-nos de maneira poderosa, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Bom, João, sexta-feira nós nos veremos, então. Eu falei, quinta-feira vai ser lá no São Geraldo 2 e sexta no Palmito. Obrigado, irmão João. Acabei cometendo aqui um ato falho, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Esse vídeo vai ficar gravado. Vou só dar uma editada nele, porque no início eu fiquei esperando o pessoal. Então, aqueles que não assistiram poderão assistir de novo. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.